E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Joga Simples. E já tinha algumas saudades de vir aqui ao meu canal para colocar um vídeo sobre, lá está, o tema futebol. Um vídeo que eu já pensei há algum tempo fazê-lo, mas eu precisava de mais informação e estava à espera que o Benfica jogasse na Choupana frente ao Nacional da Madeira, para olhar um pouco mais para a equipa do Benfica e de Bruno Lage e depois dar a minha opinião sobre o regresso do treinador português ao Estádio da Luz. Antes de avançarmos, não se esqueçam aí do likezinho, portanto o like é muito importante, e também subscrever o canal, que também é muito importante. Apesar de eu não ser muito assíduo aqui no canal Joga Simples, é sempre bom vocês subscreverem, porque vá-se lá saber quando é que eu vou lançar o vídeo, mas vou lançando vídeos. As redes sociais estão em baixo na descrição e podem também escrever o vosso comentário aí na caixa de comentários que está aí mais abaixo aqui no YouTube. Portanto, Bruno Lage teve o regresso ao Estádio da Luz. Aproveito para dizer que também falei no início desta temporada de Vítor Bruno, do Futebol Clube do Porto, também de Roger Schmidt no Benfica e também de Ruben Amorim do Sporting. Portanto, esta nova era para esta nova época que já começou. E então estava à espera de mais informações sobre a forma de jogar desta equipa, deste novo Bruno Lage, mas não vou esperar pelo jogo da Choupana, porque teria que esperar até dia 19 de dezembro, e também temos esta pausa para as seleções nacionais, para o campeonato, pausa para as seleções nacionais, e só depois é que vamos ter uma eliminatória para a Taça de Portugal. Mas vamos ao que interessa, sobre o plantel do Benfica. Eu acho que vocês já têm conhecimento daquilo que foi o mercado e das suas contratações, na altura com Roger Schmidt, e agora com Bruno Lage. Qual é o trabalho que ele está a colocar no Benfica, quais são os resultados que ele está a ter neste Benfica, e vou também dar a minha opinião sobre a forma de jogar deste Benfica e a principal diferença entre o Benfica de Roger Schmidt e o novo Benfica de Bruno Lage. Portanto, vamos passar aqui para o menu, a plataforma, não é? A plataforma que eu vou tentar mostrar-vos enquanto eu falo sobre aquilo que é o trajeto de Bruno Lage, e depois teremos sim quase uma opinião, uma análise tática sobre a equipa do Benfica. Portanto, Bruno Lage, que não começou esta temporada, portanto o técnico não fez o plantel, não preparou a equipa na pré-temporada e pega num projeto a meio, em que Rui Costa claramente apostou neste regresso de Bruno Lage. Até à data, o Benfica mudou muito rapidamente para sinais bastante positivos e claramente com uma nova forma de jogar. Portanto, o Bruno Lage, que pegou nesta equipa do Benfica no jogo frente ao Santa Clara, portanto, creio que o Benfica venceu o jogo por 4-1, portanto, é o primeiro encontro de Bruno Lage ao serviço do Benfica. Depois tem a deslocação à Sérvia, a Belgrado. O Benfica vence por 2-1. Benfica vai ao Estádio do Bessa, vence por 3-0. Benfica recebe em casa o Gil Vicente, vence por 5-1. E o Benfica, no último jogo, frente ao Atlético de Madrid, naquela vitória categórica do Benfica a contar para a Liga dos Campeões. De realçar o Bruno Lage, já com os jogos efetuados pela equipa do Benfica, tem aqui um saldo de 18 golos para 3 golos sofridos. Claro que ainda falta a jornada frente ao Nacional da Madeira. Bruno Lage, que pegou no Benfica na época 18-19, o técnico português fez então uma recuperação no campeonato português e conseguiu então a tal reconquista, garantiu o 37º título para a equipa do Benfica. Lembro que na altura foi um refresh que o técnico português trouxe, um técnico que também conhece os cantos à casa, passou pela formação do Benfica e então conseguiu conquistar o 37º título nacional, Primeira Liga, para a equipa do Benfica. No ano a seguir as coisas não correram tão bem, ele é despedido na jornada número 29 e nessa jornada o Benfica perdeu na Madeira por
2-0. Nessa jornada número 29, quase a acabar o campeonato, porque depois foi Nelson Veríssimo que pegou na equipa do Benfica. O Benfica estava com 64 pontos a 6 pontos do Futebol Clube do Porto. Bruno Lage assim era despedido da equipa do Benfica na época 19-20 e só depois em 21-22 teve aqui uma pausa. Bruno Lage assina pelo Wolverhampton numa primeira época ao serviço do Wolverhampton e ele acaba a temporada na Premier League. Estamos a falar 21-22 e o Wolverhampton faz aqui uma 10ª posição com 51 pontos. Quero dizer que esta mudança para a Premier League acabou por ser uma mudança positiva e creio que dentro dos objetivos do Wolves o Bruno Lage conseguiu então este 10º lugar. A equipa teve 15 vitórias, 6 empates e 17 derrotas. Parecia que Bruno Lage estava para a Premier League e na segunda temporada, em 22-23, o técnico é despedido depois da 9ª jornada. 9ª jornada, o Wolverhampton perde no terreno do West Ham, já vinha com algumas derrotas e Bruno Lage na segunda temporada no Wolverhampton acaba por ser despedido à 9ª jornada e a equipa com apenas 6 pontos. Portanto, depois de ser campeão pelo Benfica, na época a seguir foi despedido, ingressa no Wolverhampton na primeira temporada, pareceu um positivo, na segunda época é despedido e no Wolverhampton com menos jogos do que aquela segunda época no Benfica e depois em 2023 assina pelo Botafogo e acho que aqui Bruno Lage teve grandes dificuldades naquilo que foi o Campeonato Brasileiro e não só, porque olhando para os registros do Botafogo e de Bruno Lage nessa temporada no Brasil, ele faz 5 jogos da Sul-Americana, tem uma vitória, 3 empates e uma derrota, e para o Brasileirão tem 10 jogos, apenas 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Botafogo estava muito bem no campeonato e Bruno Lage não conseguiu segurar essa equipa para tentar o título do tão desejado Brasileirão. Olhando então para aquilo que Bruno Lage tem à sua disposição, até porque eu acho que vocês já sabem o plantel do Benfica. Claro que o Benfica teve aqui um acrescento no último dia de mercado, que foi a contratação do Kerem Aktürkoğlu, o turco Kerem, que chegou e demonstrou logo serviço, mas muito mais do que estarmos aqui a olhar para o plantel do Benfica, porque já o fizemos naquele vídeo de Roger Schmidt nesse início de temporada. Eu quis só trazer o plantel para acrescentar o Kerem, que foi realmente um bom reforço do Benfica naquilo que ele fez na sua equipa no Galatasaray. Olhando para este Benfica, o que é que mudou? E vamos passar agora para o quadro mais tático, onde eu gosto realmente de falar, e é aqui que eu me encontro na minha base de conforto. A grande diferença de Bruno Lage para Roger Schmidt é a mudança do duplo médio e depois de uma linha de 3 atrás do ponta de lança. A diferença é que ele roda o triângulo, ele mete 2 médios à frente e Florentino acaba por ser o vértice do triângulo, portanto o triângulo está de uma forma invertida, e claro que isto será uma opinião tática a não contar com o adversário, porque o adversário vai-te trazer adversidades e vai trazer caminhos alternativos que tu tens que lutar contra isso e seguir até concretizar os teus objetivos. Teria que colocar aqui um adversário independentemente da estrutura para dificultar o processo da equipa do Benfica, mas a mim compete-me dar a minha opinião sobre a forma de jogar deste Benfica. À cabeça temos aqui uma alteração muito importante, que é rodar o triângulo e ficar só com o médio defensivo e uma dupla de médios. De realçar que eu aqui coloquei a última equipa que o Benfica iria utilizar frente à equipa do Nacional, colocando aqui o Tomás Araújo, sabendo que António Silva tem sido o central desta equipa. Portanto, esta diferença faz toda a diferença. Isto porquê? Porque é uma equipa que, ao rodar o triângulo, tu vais colocar 2 médios à frente e não os 2 médios atrás.
O que é que isto pode trazer? Pode trazer uma equipa que consiga ter uma pressão alta muito mais eficaz, porque tens dois médios para subir linhas e pressionar o teu adversário. Podem ser dois jogadores que te possam dar linhas de passe muito mais à frente dentro do meio campo do adversário, e para além disso traz-te a criatividade com bola, coisa que o Benfica com o triângulo ao contrário apenas terias um criativo que jogasse atrás do ponta de lança. Tu aqui consegues oferecer essa criatividade com Oshness e com Kokshu. Portanto, logo aqui a diferença é abismal. Ou comportamentos sem bola ou comportamentos com bola. E claramente que o rodar o triângulo e pedir a Kokshu para ter também comportamentos do centro-esquerda e pedir ao Oshness comportamentos do centro-direita, o Benfica vai poder construir um triângulo muito mais à frente do que aquele que os médios do Benfica, aquela dupla de médios, apenas serviam para dar linhas de passe um pouco mais atrasadas. Portanto, esta é realmente a grande diferença deste Benfica. Ora, Bruno Lage já trabalhou algumas alternativas, vamos começar pela primeira fase de construção, e já trabalhou essas alternativas muito com uma saída a 4, ou seja, tivemos aqui uma primeira fase, o Benfica tem uma saída a 4, ou numa reposição de bola por parte de Trubin, ou mesmo um pontapé de baliza, e o Benfica tem uma saída A4 que depois puxa o único jogador florentino para tentar receber a bola, e é claro que o adversário vai-te criar algumas dificuldades em que um dos objetivos dos centrais, mais o Tomás Araújo ou António Silva do Otamendi, é atrair para um dos médios possa receber a bola. Claro que numa primeira fase de construção, Aktürkoğlu e Di Maria estão um pouco mais abertos por causa das situações dos laterais, até porque se o Benfica sair pela direita, claro que Di Maria tem que abrir, dar largura e dar uma linha de passe. Caso o Benfica saia pelo corredor contrário, terá que ser o Kerem a dar essa largura e dar essa linha de passe. Portanto, é uma saída A4, que me pareceu uma saída mais básica, em que não há assim tanta dinâmica, mas ao longo do tempo o Bruno Lage foi desenvolvendo outras mecânicas que têm a ver com o posicionamento de Florentino. Até porque Florentino pode colocar-se aqui numa linha de 3 em termos de saída. O Benfica pode projetar um pouco Carreras e Bá, e depois Di Maria e Kerem poderão jogar um pouco mais dentro, em que o Benfica absorve uma linha 3 com dois médios, Kokshu e Oshness. Foi trabalhado por pouco tempo, o Benfica depois desistiu um pouco dessa ideia, porque também tem muito a ver com a capacidade do adversário de pressionar alto e então a necessidade de construir uma linha 3. Ultimamente tenho gostado muito mais, que é uma saída em que o Benfica projeta 3 jogadores numa primeira fase de construção, deixando Carreras mais fixo a essa linha 3. Portanto, Carreras não sobe no corredor e, por outro lado, quem vai subir no corredor é Bá. Portanto, o Bá coloca-se quase na linha do meio campo, mesmo quase na linha de Pavlidis, e faz com que o Kerem fique aberto. Lá está um extremo aberto e do outro lado um lateral aberto. Isto porquê? Porque vai usufruir de Carreras a construir nessa linha de 3. O que é que o Benfica aqui procura? Di Maria muito dentro, quase no auxílio ali a Pavlidis. O Benfica injeta 4 jogadores no meio campo, Florentino, Kokshu, Oshness e Di Maria, e é o Benfica que consegue ter largura total no seu campo, mesmo com esta saída. Benfica tem saída pelos corredores laterais e tem também a possibilidade da saída por dentro. E atenção que isto vai depender também da forma como o adversário pode desenvolver essa pressão alta. Claro que depois há aqui uma nuance. Porquê? Porque Kokshu acaba por dar um apoio a essa fase de construção com o Kerem. Do outro lado será Oshness a poder dar esse apoio mais à direita, sabendo que Di Maria reforça também esse centro-direita. E claro que o Benfica tem esta fase de construção com 3 defesas e ainda conta com o Florentino, que é um jogador fundamental nesta equipa. Se o Benfica conseguir colocar a situação do Florentino
a jogar de cadeirinha. E quando eu digo jogar de cadeirinha, é uma situação que, por muito que o adversário te possa pressionar alto, o Benfica cria dinâmicas para que o Florentino não tenha essa pressão e consiga ser o jogador que vá rodar o corredor à bola com alguma facilidade. Claro que depois daqui existe a dinâmica do Benfica desde o setor intermédio até ao último terço, e passando pelo último terço é normal que seja um jogador bastante ofensivo, e vamos colocar aqui o Keren já dentro do meio campo, principalmente com uma chegada muito próximo de Pavlidis. Porquê? Porque depois o Benfica desmonta-se com Carreras a subir no corredor mais à esquerda. Funciona com Di Maria sempre no centro-direita a tentar dar linhas de passe a Bá quando o Bá está aberto, e o comportamento do Benfica é que Osnas passará a ser um elemento muito importante deste triângulo. E é aqui a grande diferença deste Benfica em relação àquilo que foi o Benfica no passado. Muita atenção ao posicionamento do Carreras, porque muitas vezes fica dentro quando a bola está no corredor contrário. E reparem que este triângulo que eu desenhei mais à direita, que passa a ser também um triângulo funcional à esquerda, porque à esquerda tu tens Carreras, o Kerem e Cockchu. Vai depender se Kerem estiver aberto, Carreras pode dar uma linha recuada ou pode entrar por dentro, e Cockchu reforça este posicionamento. Mas vamos colocar o Carreras numa linha mais recuada, com Cockchu a ser o médio importante centro-esquerda. E reparem que este triângulo é um triângulo muito mais à frente do que aquilo que Roger Schmidt trazia para este Benfica, por causa daquela dupla de médios e apenas um jogador à frente dessa dupla de médios. O Benfica tem linhas de passe em zonas mais adiantadas. O Benfica pode abusar da criatividade tanto de Osnas como de Cockchu, e a criatividade não está ao abrigo de colocares a bola no pescoço e de calcanhar e de fazer malabarismos. Não, a criatividade muitas vezes tem a ver com dois toques, procurar o espaço, e a equipa é criativa porque é dinâmica, e isto faz toda a diferença desta equipa quando o Florentino fica então como o pêndulo desta equipa. Portanto, é importante desenhar a triangulação que tem a ver com a dinâmica da equipa. Ora, se Kerem está aberto, o Carreras pode ir por dentro, como ficar por trás, e Cockchu aparece depois para dar uma linha de apoio. E do outro lado, muitas vezes Di Maria gosta de receber a bola na linha, e então trocam-se os papéis, quando o Bá também pode ficar mais recuado, ou pode então fazer esta movimentação por dentro, em que Osnas dá sempre ali uma linha de passe. De realçar que o Benfica, quando tem bola no corredor à direita, Florentino, claro que está basculado, Carreira está dentro, Cockchu está mais por dentro, e o Kerem junta-se aqui a Pavlidis. Portanto, isto é muito importante para a dinâmica deste Benfica. Traz realmente muitas diferenças em relação ao Benfica no passado, e depois injeta aqui o Kerem Aktürkoğlu, que é o turco, que tem uma grande capacidade não só de concretização, porque é um jogador que aparece muito bem na área e tem uma capacidade de remate dentro e fora da área, e também muito importante nesta forma de jogar, o Orkun Cockchu, que também tem essa facilidade de remate à baliza, também de longa distância. Podemos também associar a equipa defensivamente, que tem aqui algumas lacunas na transição defensiva, mas defensivamente parece uma equipa mais capaz. Isto porque se vocês olharem ano passado, o Benfica tinha 3 jogadores atrás do ponta de lança, Di Maria, Rafa, David Neres, até porque Osnas passou muito tempo a lateral. 3 jogadores que têm grandes dificuldades em termos defensivos, e creio que Roger Schmidt sempre tentou fechar o lado direito com o João Neves, um corredor que Di Maria acabaria por não fechar. E esta diferença, a rodagem do triângulo, faz claramente o Benfica melhor em termos defensivos, como em termos individuais. O Kerem, o Aktürkoğlu, é um jogador que ajuda e muito o corredor de Carreras. Também realçar que o Benfica foi comprar, ou foi buscar o Pavlidis, que é para mim um bom jogador, independentemente dos golos que marca, e isso para o adepto pode ter um peso enorme,
mas um ponta de lança dá muito mais que golos, que é Pavlidis tem uma capacidade defensiva também muito boa e para este Benfica funciona e muito bem. Benfica que opta por colocar uma equipa principalmente num 4-4-2, aqui o Benfica vai rodando um pouco a situação de Coxo com Di Maria, o Benfica que consegue jogar sem bola praticamente num 4-4-2, onde Di Maria se junta a Pavlidis, ou em algumas situações o Di Maria acaba por fechar o corredor, Coxo fica um pouco mais à frente e depois Florentino junta-se a Oshnes numa linha intermédia, com o Actor Kuglu Kerem a fechar o corredor mais à esquerda. Um 4-4-2 que depois vai variar sobre a primeira fase do adversário, que vai depois fazer ou subir as linhas tanto Di Maria como o Kerem nessa pressão mais alta sobre o adversário, mantendo depois Florentino e Oshnes com os sinais de alerta para as coberturas defensivas. É claro que Carreras e Bá também podem pressionar os extremos quando tem bola, e o Benfica praticamente fica aqui num 4-4-2, 4-2-4. De realçar que os comportamentos defensivos, quando o Benfica está a correr em direção à baliza, é lógico que Di Maria não é um jogador que defenda nesta equipa do Benfica, apesar que no último jogo que eu assisti frente ao Atlético ainda se posicionou mais à esquerda, mas claramente que este 4-4-2 se desdobra em posicionamentos com Oshnes, até porque, e aqui vou colocar um adversário, porque se batem aqui o extremo e se há um lateral, neste caso lateral esquerdo, que suba no corredor, o Benfica não pode permitir aqui uma situação de 2-1. Responsabilidade defensiva é Oshnes, que acaba por fechar o corredor mais à direita, e dos melhores jogadores do Benfica a ter esse papel. Claro que João Neves era um craque e que também se identificava muito bem com esse papel, mas o Benfica coletivamente não estava como está hoje. Mesmo assim o Oshnes é capaz de fechar o corredor, o Benfica a bascular também para o lado da bola, onde Coxo será um jogador importante para fechar no meio. O Kerem faz o espécie ioió no corredor, sempre no auxílio a Carreras, e aqui o Benfica tem um controlo maior e melhor do corredor, enquanto o Oshnes terá que fazer a diagonal e fechar o espaço, mantendo o Di Maria e o Pavlidis. Isto pode ser bom, porque se Oshnes for uma grande ajuda para Bá, o que vai permitir é, muitas vezes, o roubo de bola por parte do Benfica, e estamos a falar agora da transição ofensiva. E é claro que se o Di Maria não desce, depois fica numa posição boa para que o Benfica possa efetuar essa transição ofensiva, ligando diretamente com o argentino, e o argentino com bola, vocês sabem que tecnicamente é muito acima da média, o que depois pode rapidamente colocar a bola num passe magistral, e o Benfica poder também usufruir dessa transição ofensiva. Portanto, dá para reparar que este Benfica está melhor, portanto até à data, vamos ver. Dá para reparar as mudanças táticas e também de comportamentos e princípios de jogo de Bruno Lage para esta nova época e esta nova equipa. Um Bruno Lage que já jogou com uma linha de 5, com 3 centrais, já jogou num 4-4-2, já jogou num 4-2-3-1, agora está num 4-3-3. Parece-me que o Bruno Lage cresceu também com as épocas em que foi despedido e quando ele tomou decisões que não foram acertadas. Portanto, até os treinadores têm que aprender com os seus erros, e parece-me que temos aqui um Bruno Lage mais maduro, que chegou a entender a dificuldade deste Benfica nesta pré-temporada, ou neste início de temporada, apesar que o Benfica continua a ser uma equipa que compra muito no mercado ou nos mercados de transferências, e não é por falta de qualidade que o Benfica agora está a sentir. Não, o Benfica tem qualidade, tem jogadores, tem condições. Bruno Lage olhou para o projeto, achou que tinha segurança e confiança para pegar neste Benfica e lutar por títulos, mas isso só vamos saber no final da temporada. Está feito o vídeo do Bruno Lage. Espero que vocês tenham gostado. Likezinho aí no vídeo, subscrevam o canal. Na caixa de comentários podem escrever as vossas opiniões. Sabem que no YouTube eu tento fazer um vídeo curto e não consigo. E se for mais longo, ainda pior. E as minhas redes sociais estão em baixo na descrição.